Oração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí, por favor. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Mateus, capítulo 6. Verso 25, Mateus 6, 25. Palavra do nosso Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Pai, fale conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor. Queremos a Tua voz, Senhor. Queremos a Tua voz mais do que aos ouvidos, mas no espírito, no coração. Pai, queremos ser transformados pelo poder da Tua palavra. Queremos ser transformados, Pai. Queremos sair desse lugar, queremos sair desse culto, ó Deus, um coração transformado, edificado, consolado pelo poder da Sua palavra. Aqueça o nosso coração, Senhor, pela exposição da Sua palavra, assim como o Senhor fez com aqueles no caminho de Emaús. Nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Aviva a Tua palavra em nós, Pai, no nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Eu quero ministrar para os irmãos
algo que o Senhor ministrou esses dias ao meu coração. E eu vou confessar algo, eu comecei a assistir, aqui em casa quase eu não assisto noticiários, eu quase não assisto televisão, quase, para não falar que eu não assisto, para não correr o risco de falar mentira, então eu quase não assisto, quase não tenho tido tempo de ver televisão, outras prioridades, mas eu comecei a assistir alguns noticiários, e eu confesso que quando eu comecei a assistir uns noticiários, eu recebi uma seta no meu coração de ansiedade. Sabe quando vem uma seta de preocupação? E Deus tem me ensinado essas coisas. Eu já preguei com versículos diferentes essa palavra aqui pelo menos umas 6 vezes, usando textos diferentes. Algo nesse estilo de fé, declarar fé e tal. Mas eu confesso que veio uma seta no meu coração, com algumas coisas que eu estava vivendo, mais uns desafios, mais os noticiários me deu aquela seta de ansiedade, aquela preocupação, aquela inquietação, aquela agitação na alma. E Deus vem falar algo comigo. Eu queria falar isso para você, irmãos. Nós não andamos em ansiedade, nós andamos em fé. Nós não andamos em preocupação, nós andamos no reino. Nós não andamos inquietos, perturbados. Nós andamos na paz de Deus. É um desafio para nós, mas nós precisamos ser ministrados pelo Senhor para alcançar um nível de fé tal que a preocupação não encontre, a ansiedade não encontre espaço na nossa vida, ou ainda que ela chegue, ela não dure muito tempo. Eu confesso, irmãos, que ela veio como uma seta, mas eu comecei então a identificar, eu fiz aquela coisa na minha cabeça, e de repente então aquilo foi saindo, e eu pude restaurar um ambiente de fé do meu coração. E eu acredito que um ambiente de fé é exatamente um ambiente para vivermos milagre. A ansiedade, irmãos, não é um ambiente do milagre. A inquietação não é um ambiente do milagre. Domingo passado à noite, o Senhor me trouxe para falar sobre o descanso em Deus. E no descanso em Deus nós pensamos em contemplação, uma adoração por causa da contemplação. A ansiedade tem vindo também, e ela tem tomado nossos dias, a nossa vida, porque nós paramos de contemplar o Senhor, nós paramos de meditar no que o Senhor tem feito. Se você pegar os heróis da fé, biblicamente, eles paravam para pensar, e você vai encontrar frases como Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, como o Samuel disse. Você vai encontrar homens que vão dizer o tempo inteiro: Deus tem guardado, Deus tem cuidado, Deus tem cercado Israel como cerca Jerusalém. Escute, os inimigos cercando Israel, os inimigos em volta de Jerusalém para invadir Jerusalém, mas vem uma palavra profética do salmista dizendo assim: não, quem está cercando Jerusalém não são nossos inimigos, quem tem cercado Jerusalém é o Senhor para nos guardar e nos proteger. Eles começam a lembrar, se você pegar os salmos de guerra de Davi, alguns salmos são de guerra, e ele começa a lembrar que Deus tirou Israel das mãos fortes do Egito, que Deus guardou Israel de Faraó, que Deus livrou Israel do deserto, que Deus livrou Israel, e então ele começa a gerar ânimo para a batalha, ânimo para a guerra, porque ele tira dos seus soldados o medo da ansiedade, ou o medo que a ansiedade pode provocar. A ansiedade, a preocupação, a inquietação gera medo, mas a palavra de fé, a contemplação, quando você começa a trazer a sua memória, o que Deus já fez? Então isso traz esperança para entender que Deus tem cuidado do seu futuro. Fala comigo assim: Deus tem cuidado de mim. Até aqui Deus tem cuidado de mim. Fala assim: Deus tem um futuro abençoado para mim. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4.
4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O Senhor está perto. Olha o versículo 4, é um versículo que a gente tem que ser um versículo de cabeceira, irmãos. Aquele texto, igual os irmãos, às vezes, os irmãos católicos colocavam o Salmo 23 aberto em cima da estante. Você coloca esse texto aberto lá em cima da sua cama. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É uma ordem. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos. De que, irmãos, que não é para andar ansiosos? De coisa alguma. Para aí. Então, se tiver alguma coisa, alguma área da nossa vida que está gerando ansiedade, não é bíblico isso. Se tem alguma preocupação do nível de ansiedade, não é bíblico isso. E entenda bem, eu não vim aqui dizer que eu já venci 100%, porque essa mensagem ela nasceu do momento de inquietação do meu coração, ou pelo menos a vontade de pregar para vocês aqui. Mas não andeis ansiosos de coisa alguma. Então não é bíblico um cristão que anda em preocupação. Não é bíblico um cristão, o Spurgeon dizia algo, a fé vai embora no exato momento em que a ansiedade chega. Porque é impossível alguém andar preocupado com medo, se ela acredita que Deus vai fazer aquilo, irmãos. É impossível, as duas coisas não podem andar juntas. As duas coisas não combinam, a fé e a ansiedade é que nem a água e o óleo, elas não se misturam. Ninguém, eu estou cheio de fé e estou cheio de ansiedade. Essas coisas elas não podem misturar. A ansiedade e a fé, elas são opostas. Ou a gente está com fé, ou a gente está ansioso, preocupado, inquieto. Vamos continuar o texto? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Sabe o que o Paulo está nos ensinando? Como não andar em ansiedade? Só é possível pela fé. Quando a gente ora, isso aqui é muito poderoso, irmãos, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque a ansiedade também revela o nosso nível de confiança em Deus. Porque você ora, olha o que Paulo está dizendo, não anda ansioso não, pega o motivo pelo qual você andaria em ansiedade e coloca diante de Deus. Porque a ansiedade e a questão da fé fala, por que alguém andaria ansioso por aquilo que Deus está cuidando? Não é interessante? Por que alguém andaria ansioso por aquilo que Deus está cuidando? Eu me lembro que há algum tempo eu tinha algo para pagar, um valor para pagar, e eu não tinha de onde tirar o dinheiro. Eu comecei a orar, de repente eu conversando com alguém da minha família, esse alguém falou assim, não preocupa não que eu vou assumir isso aí para você. Irmão, na hora a tristeza da dívida foi trocada imediatamente pela alegria, porque eu sabia que a pessoa que falou comigo que ia pagar, tinha poder para pagar, e o que ela falava, ela cumpria. Então eu não fiquei mais preocupado, e agora eu tenho que assumir, tem não. Assim são as nossas orações, se a gente colocou diante de Deus. E imediatamente o nosso coração precisa dar lugar para outra coisa. Deus está cuidando. Deus vai fazer.
Deus tem poder para fazer. Deus está cuidando de mim. Não andeis ansiosos. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graça. Oração, súplica, ação de graça. A pessoa ora, ela insiste, ela suplica. E aqui são estágios diferentes de oração. Você vai ver clamor, vai ver súplica, vai ver oração. E Paulo coloca as duas coisas. E aqui Paulo não está sendo redundante, ele está dizendo duas coisas. Existe momento, irmãos, que é um momento de só você ora. Outro momento é um clamor, outro momento é uma súplica. Quando você vai ver sobre súplica, você vê aquele texto da viúva, que estava importunando um juiz que não temia Deus nem os homens, mas porque ela importunava. Lucas fala sobre ela, porque tanto ela importunar esse juiz, Jesus falou assim: eu vou resolver a causa dessa mulher, dessa viúva, porque para ela parar de me importunar. Lá em Isaías diz que aqueles que não descansam e não dão descansos ao Senhor. Então existe um momento que nós colocamos nas mãos de Deus, mas nós continuamos insistindo em oração. Porque a oração, ela nos livra da ansiedade também. Porque se a oração não muda Deus, a oração muda a gente. Se a oração não tem poder, pastor, mas não já está na mão de Deus? Está na mão de Deus. Mas quando você ora, você lembra que você está colocando na mão de Deus. A oração também é uma forma pedagógica de você sempre lembrar: Deus vai fazer, eu estou orando. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses para falar para vocês. Eu nunca ensinei isso aqui. Primeira vez que eu estou ensinando isso aqui na igreja. Já ensinei isso em Belo Horizonte. O dízimo também é uma forma pedagógica. Dízimo é uma forma pedagógica de você sempre lembrar que Deus é dono de tudo. Favor que não é lembrado torna obrigação. Quer um exemplo? Se você dá carona para um irmão todo dia, no ano inteiro, o dia que você não dá, ele vai reclamar. Porque favor que não é lembrado torna obrigação. Se você sempre ajudou um parente com dinheiro, sempre ajudou, você não precisava fazer, mas ajudou. O dia que você para sem dar satisfação, ele reclama. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Porque favor que não é lembrado torna obrigação. Uma vez um empresário me procurou e falou: pastor, eu dei um aumento, eu sempre dei aumento, meu funcionário assim, eu dava para ele dinheiro, assim, aumento. O dia que a empresa não pode fazer, ele começou a murmurar. Eu falei: mas você lembrava para ele que aquele dinheiro não era dele, que você estava abençoando ele? Não, aí está o seu erro. Porque favor que não é lembrado vira obrigação. Se você liga para... vamos supor, um pastor liga todo dia: irmão, estou te abençoando, liga. O dia que o pastor não puder ligar, a pessoa acha ruim. Agora o que Deus faz? Ele te faz um favor, e Ele coloca uma vez por mês, você vai no altar e fala: Senhor, tudo é seu. Assim como a ceia: Senhor, é o Senhor que transformou a minha vida. Então a oração, ela não tem poder de mudar Deus, mas ela muda nós, ela transforma a gente. Porque quando a gente ajoelha de um jeito e levanta do outro. Assim não é, irmãos? Agora olha o final aqui: com ação de graça. O que é ação de graça? O coração que estava triste, angustiado, inquieto, agora deu espaço para o agradecimento. Ação de graça. Irmãos, eu queria que você experimentasse algo: o poder do louvor na oração. O poder do louvor. Eu não vim aqui ensinar para você o seu secreto, porque é a sua intimidade com Deus do seu jeito. Uns oram sentado, outro deitado, outro de joelho, outro em pé. Eu mesmo vou confessar algo: eu oro mais em pé, andando, do que de joelhos. Eu tenho uma facilidade muito grande de dormir quando eu ajoelho, irmãos. É um negócio que eu nunca consegui vencer. Não sei explicar isso. Eu ajoelhar. Um dia eu ajoelhei na cama para orar, irmãos. Isso era madrugada. Eu ajoelhei. E eu acordei com o joelho duro, irmão. Duro, braço duro, cheio de cãibra. E eu falei: rapaz, eu devo ter orado demais hoje, viu? Que chegou a endurecer. Eu tinha dormido, irmãos. Eu tenho uma dificuldade de orar de joelho, mais fora da madrugada. Dificuldade. Aí em pé eu fico orando, andando. Eu oro uma noite inteira se for preciso. Eu não tenho sono. Joelhou,
já era. Então eu não consigo, irmãos, é a minha intimidade. Agora outros vão ajoelhar. Agora o que eu queria ensinar para vocês, entre joelhos, sentado em pé, do seu jeito, experimenta introduzir o louvor. Terminou de orar, tira um espaço para adoração, para a hora silenciosa, a contemplação. Tira um espaço, começa só a adorar. Gaste tempo em adoração. Escolha os hinos que coloquem Jesus no centro, porque tem muito hino, irmãos, que é cantado, desculpe, ele é cantado mais para o homem do que para Deus. Ele exalta mais a figura do ser humano, ele é mais egocêntrico, mais do que exaltar o poder de Deus, a soberania de Deus. Escolha hinos que você vai saber escolher, que realmente coloque Jesus entronizado, que dê para Deus os atributos de Deus. Entra nesse lugar da contemplação e você vai experimentar um coração ansioso, um coração triste, um coração preocupado, inquieto, preocupado com muitas coisas, sendo tomado por uma graça maravilhosa de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Contemplação, adoração. Olha o 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Para aqui de novo, irmãos. Uma paz que excede o entendimento. Como explicar esse versículo, essa parte A do texto? Deixa na tela aqui para mim, por favor. Paz que excede o entendimento. Verso 7 do capítulo 4 de Filipenses, por favor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Como que a gente explica, interpreta esse texto, irmãos? Paz que excede todo entendimento. Como é que a gente faz isso? O que é isso? Inexplicável. E aí, você está lendo, imagina que você está lendo a Bíblia lá na sua casa, apareceu esse texto. A gente às vezes perde, que a gente lê, ponto. Agora você está lendo pausadamente, meditando, pensando, você está comendo peixe, está tirando os espinhos, sabe aquela coisa demorada, minuciosa, aí você para, você se deparou com esse texto, a paz de Deus, que excede todo entendimento. E aí, irmãos? De repente você fica nele meia hora. Essa é a diferença entre ler e meditar. A gente lê muito, mas medita muito pouco. Uma vez eu fui fazer um voto de ler o Novo Testamento em um mês. Aí eu comecei, e Deus falou assim, para com esse negócio. Para com isso. Gasta um mês no capítulo, que eu quero falar uns negocinhos. Não que seja errado, irmãos, por favor. Existem momentos que você pode gastar. Eu conheço pessoas que leram a Bíblia toda com 15 dias. Eu não estou dizendo que isso é errado, por favor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que Deus está falando para você aí? É você que está lendo. Você consegue pensar uma paz? Uma paz exceder, ela está acima de todo entendimento. Você consegue pensar uma paz que está fora da sua compreensão? Consegue imaginar uma paz que você não sabe explicá-la? Consegue imaginar uma paz que você não sabe, que está fora do seu alcance de compreensão? Deixa eu te explicar um negócio. As coisas que Deus faz, quando Deus faz, normalmente não sabemos explicá-la. Um grande sinalizador para o que Deus está fazendo, você normalmente não sabe explicar, está fora do alcance das suas mãos. Sabe qual é a paz do homem? Jesus vai explicar isso em João 16, a paz do homem é a paz que o mundo dá. Cristão também experimenta a paz que o mundo dá, irmãos, ele experimenta, porque a paz que o mundo dá é notícia boa, é você receber um presente, sabe,
coisas boas aconteceram. Essa é a paz que o mundo dá. Essa paz, ela também é boa. É uma paz que a gente consegue compreender, entender. Ela está no nível do nosso entendimento. Esses dias eu recebi um presente e eu fiquei feliz. É a paz normal. Agora, como ficar feliz com notícia ruim? Como você entender, cara, eu não perdi a minha vida, a alegria de Deus, apesar disso. Aí você não consegue entender. Eu me lembro de um pastor explicar como se alguém estivesse num barco com um colete salva-vida e ela pula no mar, com a intenção de afundar. E com a mesma força que ela afunda, ela volta para a superfície, porque o colete não a deixa afundar. Você não entende, cara, era para eu ter afundado, mas eu sempre estou na superfície, eu sempre estou respirando. Há um mar de problema, mas apesar dele eu não consigo afundar, ainda que eu queira, eu não consigo. É uma paz que excede todo o entendimento. Lá em João 16 ele falou assim: a minha paz não vos la dou como o mundo dá, eu vos dou diferente. Irmãos, nós podemos experimentar paz. Agora entenda isso, não é, a Bíblia nunca mandou você dar glória a Deus por tudo. Ela mandou dar glória a Deus em tudo. Eu sou doente, glória a Deus porque eu estou doente. A Bíblia não mandou fazer isso. Eu estou doente, apesar de, glória a Deus. Quem está entendendo isso aqui? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele vai guardar o seu coração e a sua mente. Ele vai guardar a sede dos seus pensamentos, das suas emoções. Se tem uma coisa que Satanás tem tentado contra nós, é a nossa mente. Eu já preguei isso aqui. Se tem uma coisa que o inimigo vai tentar, é contra os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos falam muito das nossas ações. As nossas ações não são frutos nossos. O nosso pensamento não são fruto das ações, são as ações que são fruto do pensamento. Nós agimos conforme pensamos. E é por isso que o inimigo ele vai sempre lutar contra os pensamentos. Entenda, primeiro vem a ansiedade, a inquietação, e depois as pessoas começam a se mover segundo as suas inquietações e os seus pensamentos. Aqui a inquietação ela muda a cultura. E a pessoa começa a se mover pela cultura. Deixa eu dar um exemplo da cultura que eu lutei a vida inteira. Eu fui criado numa família onde as pessoas brigam muito, no bom sentido assim, de resolve na base do grito, da violência, se for preciso. Essa foi minha família. Chega para resolver uma coisa com um atendente lá, a moça não resolve, a pessoa começa a falar alto, cai, chama não sei quem e resolve. Aí eu recebi uma cultura dessa, assim, tem que resolver, não pode deixar, e tal, e resolve na hora. Aí eu me converto e eu começo a entender que não é no grito, não é na força, não é assim. Irmãos, é difícil para quem viveu uma cultura assim. Você aprende que se você tiver certo e tal, e aí de repente Deus fala, não filho, abra mão desse negócio, que isso tem a ver com orgulho. Isso é uma cultura. Agora, mesmo na igreja, você chega e fala manso, filho, e tal. Aí a pessoa não te dá atenção, você fala, cara, se eu tivesse dado aqui. Porque é cultura, você aprendeu a vida inteira que tem que ser assim. Aí o inimigo vem na sua mente e fala assim, mas se você tivesse, como você era antes, chegava, dava tapa na mesa e tal, resolveria, mas não resolve. Cultura. Porque as pessoas em momentos de ansiedade, de crise, de adversidade, elas começam a andar por necessidade. Elas querem resolver, ao invés de deixar Deus resolver.
Elas querem fazer, ao invés de deixar Deus fazer. Nós não andamos por necessidade, nós andamos por fé. Verso 8, para a gente finalizar esse capítulo, esse texto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que tremendo, irmão. Simples essa palavra de Paulo. Simples, 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 mas poderosa. Praticai. Praticai. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 42. Verso número 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Davi está conversando com ele mesmo. Davi está como aqueles crentes doidos. Que crente às vezes é meio doido. Tem um povo que não é muito normal, é crente. Tem um povo que não é normal. Às vezes a pessoa fala, pastor, eu quero ser um crente normal. Eu não sei como é que é ser crente normal, porque eu acho que não existe crente normal. Todo crente é um pouquinho doido. Todo crente é um pouquinho doido. Alguém que toca no mar com um cajado, ele tem que ser meio doido. Alguém que toca numa pedra com um cajado, esperando que a pedra saia água, ele tem que ser. Aí ele está dizendo para ele mesmo assim, por que você está abatida dentro de mim, ó minha alma? Ele está experimentando um momento da vida onde a alma está abatida, mas há um momento que ele para e começa a refletir. Por que eu estou triste? Por que eu estou triste, afinal de contas? Por que a minha alma está abatida, se Deus é o meu auxílio? Por que eu estou triste, abatida, angustiado, perturbado, inquieto, ansioso, se Deus é o meu auxílio e é o meu Deus? Espera. Espera um pouco, porque Deus se levantará em meu favor. Davi, irmãos, ele está conversando e ministrando a ele mesmo. Já ministrou para você mesmo? Já ministrou para você mesmo? Você já falou para você? Você já se lembrou um versículo bíblico? Você já falou para você mesmo um texto da Bíblia e você estava pregando para você como se você estivesse pregando para o outro? Por que você está abatido a minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei.
Espera em Deus. Irmãos, quando nós entendemos isso, a gente sai do lugar de alma abatida, perturbada, e entra nesse lugar da alma em adoração a Deus. Um lugar de contemplação ao nosso Deus. Fique em pé, por favor. Essa paz que eu sinto em minha alma. Ore cantando, cante orando. Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem me é fiel. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 19. E esse livro, Jeremias, vai levar o nome de Lamentações, porque fala exatamente do lamento do profeta. Jeremias é conhecido como profeta chorão, o profeta que chorava, o homem que constantemente estava chorando. E no capítulo 3 ele revela, no meio do seu lamento, ele revela algo para o nosso coração e queria compartilhar para os irmãos. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Uma alma abatida ainda mais, um pranto, um clamor, um lamento, porque ele está lembrando da aflição, do pranto, do veneno. Olha o verso 21. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Sabe o que é isso? Trazer palavras de fé. Palavra de aflição, irmão, só vai gerar mais aflição. Palavra de incredulidade só vai gerar mais incredulidade. Palavras de ansiedade só vai gerar mais ansiedade. Irmãos, tem uma coisa que nós não podemos alimentar, é o problema em tempos de ansiedade, em tempos de angústia. É por isso que a recomendação bíblica é: quem está triste ora, quem está alegre canta. Olha o verso 22, quando ele começa a trazer a memória que dá esperança, ele começa a lembrar: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A alma estava abatida, angustiada, perturbada. Mas então ela começa a recordar, e quando ela começa a recordar, ela lembra: Deus é misericordioso, Deus é fiel, a fidelidade dele não tem fim, a fidelidade dele se renova. Então ele fala assim: ó, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. A aflição, o pranto, o veneno, o abatimento, dê lugar para a adoração. E como isso foi possível? Adoração, oração,
contemplação e fé. Tem muita gente, irmão, que está angustiado pelo 2021 que nem chegou ainda. Tem muita gente, eu fiz uma dívida longa, e 2021 estão dizendo que vai chegar a segunda onda, a terceira onda, a mutação do vírus, irmãos. As misericórdias, a fidelidade e a bondade de Deus renova a cada manhã. Quando você acordou pela manhã hoje, acordei, a fidelidade de Deus estava te esperando. É como se a bondade e a fidelidade de Deus falasse: abriu os olhos, acordou, bem-vindo a um novo dia. Quem está entendendo? Vamos orar. Pai, nos ajuda, Senhor, a renovar em nós a sua palavra. Nos ajude a andar pela palavra que o Senhor tem falado para nós, não em ansiedade, não em inquietação, não em problema. O texto que nós lemos de Mateus 6,25 diz que por mais ansiosos que estejamos, não podemos mudar, alterar um côvado ao curso. Não podemos aumentar um passo. Não podemos, ó Pai, tornar um cabelo branco ou preto. Por isso a força não está em nós, a força está no Senhor. Ó Pai, nós em tempos de ansiedade tiramos os olhos do Senhor e colocamos em nós. Então nós ficamos tristes, abatidos, angustiados, murmuramos. Ó Pai, muitos de nós, ó Pai, ficamos nervosos, ferimos as pessoas, ferimos o Senhor, entristecemos o Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, a andar por fé, nos ajuda a orar e crer e a adorar o Senhor por isso. Nos ajuda a fazer como Davi, dizer: porque está abatida a minha alma, espera em Deus, porque Deus é o meu auxílio. Nos ajuda a fazer como Jeremias, trazer à memória o que dá esperança. Nos ajuda a trocar os pensamentos de pranto, de aflição, de gemido, de abatimento, e lembrar da misericórdia, da fidelidade, da bondade do Senhor. Renova a nossa vida, Senhor. O Senhor não esquece, mas nós esquecemos. Nos ajude a contemplar o Seu caráter, a Sua fidelidade. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. E é nisso que nós nos apegamos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que você vá para casa mais leve hoje. Mais leve. Leve. Que Deus arranque esse piano das suas costas que estava te prendendo de preocupação. Irmãos, precisamos largar as preocupações. As preocupações. Deixa de fora. Coloque as preocupações na cruz. As pressões. Eu não tenho tempo de entrar mais aqui nisso, mas tem muita gente adoecendo, envelhecendo antes do tempo, por causa de preocupação. Por causa de preocupação. Amém? Vai embora leve. Vai embora tranquilo. Vai embora crendo. Vai embora se apegando na fidelidade, bondade e misericórdia do Senhor. Amém? Vamos dar sua mão. Que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Deus te abençoe. No nome de Jesus. E se você for participar conosco, dá o seu nome, por favor. O Dani está ali atrás. Dá o seu nome ali, por favor, do culto da virada.